Neste vídeo nós vamos responder a seguinte indagação: se a esposa deixar o marido, ela está livre para se casar novamente? Paulo tem o mandamento do Senhor sobre este assunto, sobre esse tema, em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 e 11. Ele diz: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. A questão de fazer uma declaração de divórcio é indicada e o apóstolo dá a sua resposta. A respeito do divórcio, Paulo diz: eu ordeno, não mais eu, mas o Senhor, ou seja, eu estou dando uma ordem, não vem de mim mesmo, mas vem do Senhor, confirmando que seu mandamento está em perfeita harmonia com o que o Senhor já ensinou quando ele esteve aqui. E o que o Senhor ensinou no Sermão da Montanha, ele disse aos discípulos do seu reino. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de fornicação, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32, mas nós temos mais registrado sobre o que o Senhor falou sobre esse assunto, quando nós lemos: alguns judeus se aproximaram de Jesus e testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mulher e se unirá, aliás, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu. Note, não ordenou, permitiu. Eles disseram ordenou. Permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9. Mas nós temos mais sobre isto. Nos outros evangelhos, e aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre este assunto e Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Isso que eu acabei de citar está em Marcos capítulo 10, do versículo 2 ao 12. Mas espere aí, nós temos algo mais no Evangelho de Lucas, e você vai perceber, onde vamos tratar neste vídeo, que os assuntos aqui são um pouco diferentes.
Ele diz, está assim em Lucas capítulo 16, quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Lucas capítulo 16, versículo 18. Portanto, Paulo ensinava o que o Senhor Jesus ensinou, que a esposa não se afaste de seu marido, ou seja, a esposa não deve ser infiel sobre nenhuma circunstância à sua aliança matrimonial, nem deve ela se afastar de seu marido sobre qualquer pretexto. O versículo 11 diz, mas se ela partir, deixe-a permanecer solteira. Versículo 11, aí de 1 Coríntios capítulo 7. Paulo está apoiando tal partida, mas onde já aconteceu, ele está ordenando a esposa que ela deve fazer nessa situação, ou seja, permanecer solteira ou reconciliar-se com seu marido. Sob nenhuma circunstância ela deveria se divorciar de seu marido. Em vez disso, deixe que ela reconheça a sua culpa por deixá-lo, peça perdão e confirme sua disposição de viver com ele. Pode ser uma experiência humilhante reconhecer seu erro, mas ela não deve poupar esforços para restabelecer relações normais com o homem que ainda era seu marido. E não deixe o marido repudiar sua esposa. O marido não deve se divorciar de sua esposa, mas recebê-la novamente em paz. Nos versículos 12 a 16 de 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai tratar de um lar dividido. Um é salvo e o outro não. Quando o chamado de Deus veio no Evangelho por meio da pregação de Paulo, um parceiro respondeu ao chamado e foi salvo, mas o outro parceiro não quis ter nada a ver com o Evangelho e continuou na idolatria ou indiferente ao Evangelho e não quis aproveitar esta salvação. Qual é agora a posição do marido ou a esposa crente, que está aí casado com um descrente, já está casado? Ao responder à pergunta, o apóstolo disse, mas aos outros falo eu, não o Senhor. Isso está no versículo 12. Duas perguntas surgem da declaração de Paulo aqui. Quem são estes outros que Paulo se refere? E a segunda, o que o apóstolo quis dizer quando disse, falo eu, não o Senhor? Bem, respondendo à primeira pergunta, Paulo não está induzindo aqui a ideia corrente em alguns lugares, porque o casamento ocorreu antes da conversão e agora o marido ou a esposa se converteram, que o casamento é nulo e sem efeito o casamento é nulo. Os dois não eram salvos, um foi salvo. Então, alguns argumentam que Paulo está dizendo que depois, portanto, neste caso, eles podem se separar, são livres para se divorciar e casar novamente. O ditado, a citação, os casamentos são feitos no céu, não é bíblico de forma alguma, se refere apenas aos casamentos dos crentes. Gênesis capítulo 2 prova inequivocamente que o casamento é uma instituição divina, inviolável, inalterável e fixada por Deus. Não é um contrato temporário, mas uma união permanente e exclusiva de um homem e uma mulher até a dissolvência pela morte. Foi ordenado por Deus para a humanidade antes que as palavras descritivas crentes e incrédulos estivessem em vigor. E por toda a Escritura, sua permanência é obrigatória para todos os que entram nele, ou seja, entram no casamento. O último livro do Antigo Testamento confirma o que é afirmado no primeiro livro. Malaquias capítulo 2, versículo 14, fala do casamento como uma aliança. No versículo 15, o profeta faz referência ao início. Ele diz assim, e não fez ele um, ou seja, falando de Deus, e não fez ele uma só carne, como está no primeiro livro da Bíblia, ou seja, uma mulher para um homem. Mas ele declara de uma maneira claramente, porque o Senhor
O Deus de Israel odeia o divórcio. Isso está em Malaquias capítulo 2, versículo 15. O primeiro livro do Novo Testamento abre com o próprio ensinamento do Senhor Jesus, e novamente, ao responder aos judeus, ele disse: não lestes? E imediatamente cita Gênesis capítulo 1, versículo 27, capítulo 2, versículo 24. Em nenhum lugar as Escrituras diferenciam os casamentos de crentes e incrédulos. Deus reconhece ambos. Qual é então o significado das palavras de Paulo, mas aos demais ou aos outros, que ele se refere aqui em 1 Coríntios capítulo 7? A situação abordada pelo apóstolo é aquela em que o evangelho foi recebido pelo marido, a quem ele agora se refere como um irmão, mas não foi abraçado por sua esposa. Note o versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 7. E o caso é vice-versa no versículo 13 deste capítulo. Ou seja, o marido é salvo, a esposa não. No outro caso, a esposa é salva, o marido não, ou vice-versa. É a esta situação o apóstolo se refere, onde o parceiro incrédulo tem prazer em continuar o relacionamento matrimonial. O marido cristão não deve repudiar, ou seja, divorciar-se de sua esposa incrédula. E a esposa cristã não deve deixar seu marido incrédulo. Observe que as expressões pôr de lado e deixar são as mesmas, mesmo que está traduzido diferente, mas tem o mesmo sentido. As instruções dadas nos tempos de Esdras, capítulo 10, e Neemias, capítulo 13, para os judeus não se aplicam, nem exigem separação. O cristianismo não exige que nenhum crente se afaste do parceiro incrédulo e em nenhum lugar pretende derrubar os relacionamentos naturais da vida. O apóstolo dá suas razões interessantes no versículo 14 para continuarem unidos, mesmo que o cônjuge não seja salvo, mas consiste em continuar juntos. Diz assim: porque o marido incrédulo é santificado pela mulher. A palavra aqui, porque, aponta a inutilidade da separação e mostra as consequências desastrosas se a ideia for alimentada de que a conversão do marido ou da esposa torna o casamento nulo. Se fosse esse o caso, os filhos do casamento seriam impuros. Este é o argumento de Paulo. A palavra santificado aqui não tem referência a status moral ou espiritual, mas aos olhos de Deus, o marido e a esposa são uma só carne. E por continuarem no relacionamento matrimonial, isso é santificado para eles. O marido, embora incrédulo, é santificado na pessoa de sua esposa para o gozo legal dos privilégios conjugais. A prova disso é visto na sequência lógica, quando Paulo continua o seu argumento dizendo: senão seus filhos seriam impuros. O ponto que Paulo está fazendo é que deixar o cônjuge não convertido equivaleria a dizer que o casamento não era mais válido, e isso ia expor os filhos ao estigma de serem impuros ou ilegítimos. Mas não é o caso. O casamento é válido ainda. Agora eles são santos, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, seus filhos são descendentes legítimos. Deus os considera nascidos em casamento legal, mesmo que um dos cônjuges não seja salvo. E o que Paulo quer dizer quando ele expressa a seguinte declaração: falo eu, não o Senhor? E aí que muitos se pegam para não obedecer quando encontram essa frase dizendo: isso é um argumento de Paulo, não é do Senhor. Qual é o significado da expressão de Paulo quando ele declara isto? A ideia de que o apóstolo está traçando uma antítese entre o que é inspirado e o que não é totalmente sem fundamento. O apóstolo está indicando que, embora o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, quando ele estava aqui, tinha dado um mandamento claro sobre o assunto de divórcio,
Ele não disse nada em seu ensinamento que abrangesse as questões mais amplas levantadas pelos coríntios. Paulo agora daria seu julgamento e, sob inspiração divina, responderia às questões levantadas e, assim, resolveria seu problema específico. E isso é preservado no Novo Testamento para orientação dos crentes em todas as eras da igreja. Portanto, o que ele está dizendo, o Senhor Jesus não disse nada sobre este assunto quando ele estava aqui. Mas Paulo tem orientação divina, inspirado pelo Espírito Santo, para responder ao que os coríntios estavam perguntando. É simplesmente isso que Paulo está dizendo. No versículo 15 do capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo diz: mas se o incrédulo se afastar, que se afaste. Um irmão ou uma irmã não está sob servidão em tais casos. Este versículo tem sido usado para ensinar que a deserção por um dos cônjuges é um motivo válido para o divórcio. Após um exame desses versículos, descobriremos a intenção do apóstolo. O abandono não é dado em nenhum lugar do Novo Testamento como base ou motivo para o divórcio. Nos versículos anteriores, Paulo se esforçou para deixar claro que nem o divórcio, nem a separação são necessários quando um marido ou uma esposa não é convertido. Mas se o incrédulo se afastar, ou seja, se porque você se tornou cristão, seu cônjuge o deixa deliberadamente e separou de você, a situação deve ser aceita, entregando o assunto e todas as circunstâncias decorrentes a Deus. Então, espere e veja se Deus trabalhará no coração para que ele ou ela possa voltar ao casamento, ao relacionamento, à casa. Paulo nos diz que um irmão ou uma irmã não está sob servidão em tais casos. E esta frase foi interpretada como significando que o parceiro abandonado está livre para se casar novamente. O antigo vínculo matrimonial tendo sido automaticamente rompido pelo ato de deserção, ou seja, o outro cônjuge foi embora, então entendem aqui que o que ficou está livre para casar novamente. Se isso fosse verdadeiro, Paulo seria culpado de contradizer o que já havia dito anteriormente. O significado do apóstolo é que a esposa crente não deve recorrer a litígios para obrigar o marido a voltar. Nem em sua ansiedade ela deve usar todos os esforços para recuperá-lo. Pois se ele for forçado a voltar, quem sabes tu, ó esposa, se salvarás o teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvarás a tua esposa? Não há garantia de que seria o caso. Isto não é garantia que seria o caso, não é garantia que ia conseguir, mas Deus nos chamou à paz ou em paz. No versículo 17, aí ainda de 1 Coríntios capítulo 7, há dado uma razão adicional pelo qual o divórcio ou a separação não deve ser buscado. Ele diz, no mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. Onde a conversão ocorreu, seja com a esposa ou o marido, embora uma mudança radical tenha ocorrido espiritualmente, nenhum passo deve ser dado para alterar o relacionamento matrimonial. Ele diz, e assim ordeno em todas as igrejas, confirmando que o julgamento de Paulo nestas questões carrega a autoridade apostólica não apenas em Corinto, mas tal ensinamento era obrigatório em todas as igrejas e chega até os dias atuais, até nós. Nos versículos 18 a 24 deste mesmo capítulo, de 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo amplia suas instruções para incluir certas distinções encontradas entre os crentes, alguns no âmbito religioso, outros no social. Ao longo desta sessão, Paulo está mostrando que a conversão deles não envolve a remoção de sinais externos ou posição social. Quando o chamado de Deus veio, alguns daqueles que foram salvos tinham conexões judaicas. Neste caso, eles não deveriam remover o sinal externo da circuncisão. E onde aqueles que creram eram escravos, eles não deveriam alterar sua posição, mas sim usá-la para glorificar a Deus. Que todos os homens
permaneçam na mesma vocação em que foi chamado. É isso que Paulo declara. Se a liberdade para o escravo se tornasse possível, essa liberdade deveria ser usada, isso está no versículo 21, mas todos serão governados por seu novo relacionamento com o Senhor. Versículo 22 diz, pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto e pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. A expressão aqui chamado no versículo 22 refere-se ao tempo de sua conversão. E como estando no Senhor, eles estavam agora sujeitos à sua autoridade em todas as suas circunstâncias. Aqueles que eram livres, quando foram salvos, agora são servos de Cristo. Observe a diferença nos títulos no Senhor, autoridade que exige sujeição, ou seja, este é o sentido, no Senhor, autoridade que exige sujeição, e servos de Cristo, aonde enfatiza a sua graça, a graça de Cristo. No versículo 23 deste mesmo capítulo de 1 Coríntios 7, Paulo os lembra que vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Este é um lembrete de que a base de sua liberdade da escravidão do pecado é o sangue de Cristo. E quaisquer que sejam suas distinções ou posições, sejam religiosas ou sociais, Cristo morreu para torná-los seus servos. Ou seja, para Ele, para Cristo, e deveriam estar à sua disposição. Portanto, eles não deveriam se tornar servos dos homens. Assim, sua posição pode ser a de escravos, mas em vez de tentar alterar as coisas, eles deveriam viver suas vidas diante de Deus na percepção consciente de sua presença, sabendo que qualquer mudança que desejassem poderia ser deixado com Deus e sua vontade para eles.